Olá, gratidão. Aqui a gente já falou um pouco dos raios cósmicos, das leis que regem a nossa vida e as leis que operam em nós energeticamente, né? E os raios cósmicos, como eles influenciam a nossa união com nós mesmos, como um todo. Então, como que acontece essa união dos corpos físicos com a nossa mente superior a partir das energias dos raios? Então, os raios cósmicos, eles estão vinculados às leis superiores, às leis cósmicas. Então, quando nós tomamos a ação, tomamos a decisão de evoluirmos, né? Nós pegamos e falamos, não, agora eu vou, né? Então, a gente tem a intenção de mudar a nossa vida, né? Depois que a gente passa por processos repetitivos, percebe que está procrastinando, começam ações que não mais fazem sentido para nós, né? A gente começa a se questionar. Aí a gente toma, em algum momento, uma ação, uma decisão de falar, não, chega, agora eu quero viver de outra maneira. Então, você precisa tomar essa decisão para ativar e acionar um processo que começa na sequência de operação dessas energias, porque aí você está permitindo que as energias cósmicas, lembra que todas as energias elas sempre estiveram operando em nós, mas nós, a grande maioria das vezes, não tínhamos essa consciência. Então, as leis superiores, elas são acionadas, né? Elas são vividas a partir das energias, do mundo das energias. Então, entender o mundo das energias é entender a vida. Então, quando você entende que para você se organizar, você precisa intencionar e ter a ação da vontade, que é uma energia, outras energias vão colaborar com você nesse movimento. Então, os 4 principais raios que atuam em nós quando nós tomamos a decisão de evoluirmos são, assim, o primeiro deles, não nessa sequência, né, tudo acontece ao mesmo tempo, mas por uma questão didática, vamos dizer assim, o primeiro que começa a operar é o 4º raio, que é a do equilíbrio dos opostos. Então, o que acontece? Esse planeta sempre esteve sobre esse raio, só que as energias do planeta, pela inconsciência dos seres de comandar a sua própria energia, comandar a sua vontade, comandar a sua palavra, o seu pensamento, eles começaram a desvirtuar essa energia. Então, o 4º raio, o que ele faz? Ele equilibra o nosso lado, o hemisfério esquerdo, com o direito do cérebro, ou seja, o nosso lado esquerdo é o lado da lógica, aquele lado que tagarela, o lado que gosta de explicar as coisas, que tem sequência, é toda a questão lógica, sequencial. O direito é o intuitivo, é da percepção, é o da abertura para o cosmos, da abertura para uma fonte superior, da abertura para que a energia superior possa operar através de você. Então, esses 2 hemisférios, eles precisam estar unidos. Então, por isso que a gente diz, a pessoa fala uma coisa, faz outra. Justamente por isso, né? Então, não é que ela está, é que ela está desordenada em termos energéticos. Então, ela está falando, ela fala com você, fala qualquer coisa. Você fala, mas o que ela está falando? Ela usa as palavras sem pensar, ela se expressa sem se organizar. Então, tudo isso é em função desse campo energético que está disponível, mas a pessoa não tem consciência que existe. Então, as vibrações, as energias estão dispersas. Quando uma pessoa toma a decisão de evoluir, essas energias vão começar a atuar, porque a pessoa ativou, permitiu que isso começasse a entrar, operar e organizar o seu ser. Então, qual que é o trabalho dela? Permitir. Perceber. Então, ela tem que estar o tempo todo atenta para ver o que está acontecendo, o que essa energia está mostrando para ela, o que ela precisa organizar, o que ela internamente, para que isso possa trazer melhoria de vida externa, melhoria do seu próprio ser em termos de organização energética. Então, esse 4º raio, ele foi colocado, é um raio da harmonia, foi colocado nesse planeta como o raio da briga. Então, os seres, o que eles fizeram? Eles
pegaram essa energia e deturparam essa energia. Eles acreditavam que eles precisam brigar para depois se harmonizar. Né? Aquele casal que briga e depois ele se harmoniza. Aquela pessoa que xinga e depois pede desculpas. Então, isso, quer dizer, é uma pessoa impulsiva, compulsiva e depois ela volta para trás. Por quê? Porque existe um desequilíbrio desse raio, que é o raio da harmonia sempre foi o raio para ser harmonia. Ou seja, eu não preciso brigar com ninguém para me harmonizar. Eu estou harmonizada e caminho harmonizado no mundo e não vou brigar com ninguém. Então esse é o ponto, né? Agora, como essa energia foi deturpada, os seres passaram a trabalhar dessa maneira a vida. Então cada um que faz esse movimento desordenado impacta o outro, que impacta o outro, que impacta o outro. Como o raio, digamos, a energia original é a energia da harmonia, que está coligada ao cosmos, que é a harmonia. Quando esse raio começa a atuar na pessoa, ele começa a trabalhar, então, essa junção daquele que quer ir para a direita com aquele que quer ir para a esquerda, dentro da própria pessoa. Né? Então, o seu pensamento, a sua ação, a sua emoção, a sua atitude, tudo passa a estar na mesma linha. Ou seja, eu estou falando isso aqui, estou sendo isso aqui, né? Não estou falando da boca para fora. Então você passa a ter uma atitude coerente, congruente com quem você é. E essas energias desse raio começam a te ajudar. Outro raio que é fundamental é da clareza mental, que eu comentei em outros vídeos, técnicas, estratégias que você pode desenvolver para ir organizando essa mente. E aí, quando você faz isso, você vai ter um apoio desse raio também, que é uma energia que traz para você total clareza do que você está fazendo. Então você fala, eu estou arrumando aqui minha casa interna. Essa energia vem para te ajudar. Então é como se você ganhasse uma energia extra, já que você tomou a decisão de fazer aquilo. Então vamos imaginar, eu falei, vou fazer esse vídeo aqui. Então eu recebo uma energia extra para desenvolver isso. Por quê? Porque a intenção é original e a intenção é real. Eu estou fazendo porque isso tem que ser feito. Então você está dando um comando para você, então essa energia, a energia de se comunicar isso, passa a te ajudar. Então isso é para todas as pessoas. O que acontece é que elas precisam estar disponíveis para perceber que isso está acontecendo. Né? Então não estar num jogo de forças, entrar no jogo de forças sem esse conhecimento. Então esse conhecimento é precioso para um processo evolutivo. É precioso. Então os raios cósmicos são energias sagradas, consagradas, são leis que regem o nosso ser, a nossa vida. Então para que você consiga organizar, entrar em fluxo, e começar, né, a fazer o seu processo, você tem que obter, né, esse conhecimento dos raios, entender esses raios, começar a vivê-los, e então você vai perceber o que está mudando em você e como você está progredindo. Entendendo que a energia é lenta. Então as pessoas tendem, né, sempre acontece muito, a pessoa fala, não, mas não aconteceu nada, mas não sei o quê. Por quê? Porque não adianta você querer buscar resultados. Você está lidando com a vida. Eu não estou aqui buscando resultados, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu estou lidando com quem? Com a vida. Então eu estou tornando a vida vívida. Eu estou tornando a vida está operando em mim e eu estou trabalhando a energia dessa vida, manifestando aquilo que está me sendo solicitado. Então eu não tenho expectativa e não posso estar vinculada a alguma coisa. Por quê? Porque se você está vinculado a um resultado, a sua energia está lá no futuro. E não aqui. Então você está aqui vinculado a alguma coisa. Não, mas eu quero não sei o que lá. Você está vinculado a outro momento. Então aí a sua energia se deslocou para lá e foi para lá, foi para outro lugar. Então você tem que estar aqui, presente, integralmente, permitindo que essa energia te mova e te mostre o que você precisa melhorar, o que você precisa aperfeiçoar e assim sucessivamente. Então,
o quinto raio, que é o raio da clareza mental, a clareza começa a vir porque você começa a tirar, transmutar, modificar as suas crenças com o processo que você fez de organização da sua mente. Então aí vai vindo a clareza mental e essa energia vai começar a atuar e você vai perceber que muitas das coisas que você fazia eram bobagens, eram supérfluos, eram desnecessários, porque faziam parte de um mecanismo criado aqui, né? Mecanismos de crenças e condicionamentos que já não fazem mais sentido. Então isso tudo vai sendo trabalhado, vai sendo removido, vai sendo modificado e você tem que permitir. Seu trabalho é permitir. Agora, justamente dentro dessa permissão, você, para nutrir isso, porque você não pode fazer isso num dia e no outro você desmonta. Você fala, não, hoje eu não vou. Aí você destrói o processo. Esse é um processo, o processo energético é um processo que você vai um dia, outro dia, outro dia, outro dia. Você vai indo, você não para. Por quê? Porque você está num processo de transformação. Lembra, a ascensão, você tem que ganhar impulso para saltar. Você tem que ganhar força para saltar. Então você tem que liberar a bagagem. Isso que a gente fala, você tem que carregar uma malinha de mão. Não adianta você querer viajar e pôr todo o seu armário dentro da mala e sair por aí. Aí você não vai conseguir caminhar, porque é muita mala. Então a gente tem que fazer isso com o nosso processo interno. Torná-lo o mais leve possível, que significa a gente desapegar de crenças, de coisas, de condicionamentos, disso, daquilo, que já não serve. Então você vai removendo, vai transmutando e essas energias vão atuando fortemente. Porque você tomou a ação, o comando, você decidiu. Então não tem dia que isso não vai acontecer. E aí você vai perceber que vai entrar uma energia muito fluida, muito importante, que é a energia crística, que é a devoção. Devoção. Você tem que amar isso. Você tem que amar ser a sua nova versão. Você tem que amar, você tem que falar, meu Deus, eu preciso dessa nova versão. Que versão que é essa? Eu quero ser isso. Mesmo você não vendo nada, mesmo você não sabendo de nada, você tem que amar, saber que existe uma versão muito melhor, expandida de você, e que sempre vai existir uma versão melhorada, sempre vai existir, né? E que para você chegar lá, você tem que ser devoto. Mas não é aquele devoto que vai ficar lá ajoelhado, nada disso, sacrificando, fazendo movimentos de... Nada disso. É um movimento interno de se manter nesse processo, de acreditar nesse processo, de amar esse processo, de gostar disso, de você gostar de estudar sobre isso, de você gostar de perceber que você está se transformando, que você está vendo outras coisas, que você pode fazer coisas que você não fazia antes. Então a devoção vai te trazer uma abertura gigantesca. Por quê? Porque você está fiel, leal e está nutrindo a própria vida. A devoção é você nutrir o seu ser, da coragem de fazer isso, independente do mundo lá fora, de quem acredita, não acredita, se gosta, se não gosta. Porque o mundo vai falar, o que você está fazendo? É a primeira coisa que vão perguntar para você. Então você não precisa explicar e nem precisa se justificar, porque é um trabalho interno, você só vai focar, vai estar lá presente e vai permitir. Então a devoção é fundamental, porque se a gente não nutre o processo, você não expande, você não chega no nível de frequência necessário. Então esse é o movimento da energia. O movimento é você ir um pouco, outro pouco, até que você alcança um pico da onda, como a gente chama a física quântica. Existe um movimento energético, você não pode viver com suas emoções assim, né? Sobe e desce. Aí você vai bagunçar tudo. Então você tem que ter esse equilíbrio, que vai no quarto raio, vai passando por esse equilíbrio, aí te traz clareza mental, você nutre com a devoção, e aí você entra num raio que é chamado do ritmo, que é o sétimo raio, que é o ritmo. Você tem que ter um ritmo, é como tocar um instrumento. Você não pode tocar aquele instrumento desalinhado.
Então você tem o nosso instrumento físico, nosso veículo, você tem que fazer uma analogia com o instrumento. É exatamente um instrumento, onde você vai manter o ritmo dele, você não vai pôr força mais do que não pode e também não vai ficar frouxo, não vai fazer nada, na inércia, como a humanidade ficou inerte. Então você tem que ter uma ação, mas uma ação consciente, mas ao mesmo tempo alinhada com aquilo que está no momento para você, no seu momento de vida. Então o ritmo aí é uma energia que vai te manter caminhando continuamente no estado, aí você vai começar a alinhar o seu estado de presença. Então você tem que caminhar, conseguir ir entrando nesse estado de presença sem forçar, porque isso no começo não é possível você entrar no estado de presença de imediato, você tem que trabalhar essas energias, porque você vai trabalhar a mente, porque a mente é que tem que sair da frente. Quando a mente, o ego, já não tem mais esse poder, né, de querer atrapalhar o processo, aí você está já num passo mais evolutivo, num passo onde você está permitindo que o seu eu superior comece a dirigir as energias para você e te conduzir. Você não entra mais lá e fica atrapalhando. Então esses 4 raios, eles operam dentro de nós, tudo ao mesmo tempo, né? Colocando de uma maneira separada só por uma questão de didática, de compreensão, mas eles acontecem ao mesmo tempo e vão atuando cada um num ponto diferente. Então quando a gente fala estabelecer um ritmo na vida, é fundamental e primordial. Por quê? Porque senão essas energias, elas começam a deslocar, começam a se bagunçar, né? Então o ser precisa estar dentro de uma corrente energética evolutiva que vai permitir que ele perceba esses movimentos, compreenda esses movimentos e viva nesses movimentos. Então aí ele sai de tudo aquilo que já não faz mais sentido, começa a ficar para trás, começa a ficar no segundo plano, começa a se dissolver, pessoas, situações começam a desaparecer. Por quê? Porque não entram mais em alinhamento vibracional com você, com o seu momento. Então, as energias dos raios, elas são, assim, fundamentais para a gente viver bem e elas atuam independente de a gente saber ou não. Mas quando nós buscamos o processo de autoconhecimento, e então nós como diz, né, autoconhecimento, eu estou fazendo, eu estou percebendo o meu próprio processo e estou vivendo, então eu começo a perceber claramente a atuação desses raios cósmicos. Quando que está indo para lá, quando está indo para cá, e é muito, muito interessante, porque você vai se tornando muito mais perceptivo, você chama sensitivo, né? Você começa a parecer sensitivo, né? Mas não o sensitivo no sentido humano, que colocou isso como uma coisa mística, uma coisa de magia, de não sei o que, nada disso, isso é realidade. Por quê? Porque você passa a se tornar mais sensível às próprias energias que estão em você operando. Então não é uma coisa de sobrenatural. Então um ponto que a gente tem que desmistificar, né, desse mundo que foi criado, é que não existe nada sobrenatural. Nada. O sobrenatural não é uma coisa que vem de outro mundo e nem uma coisa que é estranha. Não, é algo de nós mesmos que está numa outra dimensão e nós estamos trazendo para cá. Então, quando o sobrenatural ele vai se tornando natural, aí você vê que não existe mais. Ou seja, se eu tenho uma percepção não é algo sobrenatural. É algo real, porque existe na minha faculdade superior a capacidade de perceber algo que está muito além dessa dimensão. Então não é sobre, né, como uma coisa estratosférica, é sobre-humano. Sobre-humano já tem uma outra conotação, que é um acesso que nós temos ao nosso campo sutil, ao corpo mais sutil. É só isso. Então ele não está no corpo físico, ele está no corpo sutil. Por isso é sobre. Agora a gente fala sobrenatural, uma coisa,
né, que eu estou vendo, não sei o quê. Isso tudo são fenômenos que os humanos criaram e que na maioria das vezes eles vêm de estados psíquicos, da psique, psicológicos. Então você tem estados psicológicos mal resolvidos e a pessoa fala, está vendo coisa. Não existe. Isso tudo é uma percepção, é a psique que está mostrando isso, é um campo, é uma linha, é uma faixa de frequência aonde estão todas essas criações mentais desse mundo, de formas de pensamento, essas coisas, que já foram, de alguma maneira, limpas também, essas camadas, pela energia cósmica e pela energia crística, que está operando no planeta já há bastante tempo. Então não existe nada que é fora, não tem nada fora. Então o importante é a gente trabalhar essas energias cósmicas, elas vão trabalhar em nós, mas é interessante a gente entendê-las. Então eu vou propor aqui inclusive um grupo de estudos, né, para quem se interessar em estudar essas energias, né? Então eu tenho vários trabalhos que eu fiz com elas e as pessoas que se interessarem podem escrever no comentário, quem assistir esse vídeo, de a gente trabalhar esse grupo de estudos para compreender essas energias, como elas atuam e praticá-las. Então as pessoas podem entender, praticar, experienciar, viver isso na prática para o seu próprio processo de ascensão, porque tudo isso nos prepara para a ascensão, nos prepara para um processo de evolução consciente. Ok? Gratidão.